Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma habilidade, que é a habilidade de dizer não. É muito interessante que toda vez que eu abro uma caixa de perguntas ou alguma coisa, essa habilidade realmente ela chama atenção, porque é uma das mais difíceis. A habilidade de dizer não é uma habilidade social e precisa ter assertividade para conseguir falar não e se sentir bem com isso. O que é assertividade? Assertividade também é uma habilidade social, que é quando a gente consegue pedir ou negar o que necessitamos sem ser agressivo e sem ser submisso. E agora eu vou dar 4 motivos importantes para você saber dizer não. O primeiro é que você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de dizer não mesmo para pedidos que não são abusivos. E tem o direito de dizer não para pedidos não abusivos e ainda assim poder se sentir bem com isso. 2. É importante saber dizer não para não nos envolvermos em situações que lamentaríamos mais tarde. Porque às vezes a gente se envolve em cada enrascada por não saber falar não. Então é muito importante por causa disso também. 3. Para evitar situações que sentiríamos que as pessoas estão nos manipulando ou estão aproveitando de nós. Então dizer não é importante também para não cair nessas situações. 4. Dizer não permite que tomemos nossas próprias decisões para dirigir a nossa vida do jeito que a gente quer e do jeito que a gente gostaria que fosse. Antes de recusar um pedido, tenha certeza que você entendeu o que foi pedido. E se você não entendeu direito, peça esclarecimentos. Só depois, negue. As recusas devem ser acompanhadas de razões e não de pretextos. Razão é um fato que, se mudasse, mudaria a resposta. Por exemplo, você nega um pedido, um convite de ir a uma festa porque você precisa estudar. Então, você tem que estudar. Você não vai nessa festa porque você tem que estudar. Só que se você não tivesse que estudar, você iria na festa. Então, esta é uma razão. Estudar é uma razão. Se você fala que você precisa estudar, mas você não iria na festa, mesmo que você não tivesse que estudar, então este é um pretexto. Então, as recusas, elas precisam estar acompanhadas de razões e não de pretextos, porque as razões significa que é verdade aquilo que você está falando. Então, isso te dá mais segurança, te dá uma paz no coração para você poder negar. Agora eu vou dar dicas de como recusar pedidos. Diga simplesmente não. Você não precisa justificar a sua negativa do pedido. Você não tem obrigação de justificar. Peça um tempo para pensar no pedido. Não responda prontamente. Às vezes a gente tem esse costume de responder logo. Não responda. Peça um tempo para saber se você vai responder sim ou se você vai responder não. Não responda por impulso. Peça mais informações sobre o pedido. Peça mais esclarecimentos para você ter dados para você poder decidir. Arque com as consequências de negar o pedido. Isso é muito importante. Quando você vai negar algo para alguém, você tem que estar ciente das consequências disso. Tem uma resposta que é direta, às vezes aparece ela até meio dura, mas ela pode funcionar. É assim, por exemplo, você pode falar assim: a minha resposta continua sendo um não. Eu agradeceria se você não tornasse a me pedir. A minha resposta continua a mesma. Parece difícil, né? Mas às vezes a gente tem que se posicionar. Muitas vezes falar não para um familiar é mais difícil do que falar não no trabalho. Mas a gente tem que entender que a pessoa que está com a gente, ela precisa entender também aquilo que a gente quer fazer ou não quer fazer. E nós precisamos, eu sempre digo assim, nós precisamos colocar, assim, que a outra pessoa, ela tem a capacidade também de receber um não.
Então, assim, ela pode receber um não, uma negativa, desde que tenha uma razão, como eu falei agora há pouco. Então, é muito importante que tenha essa razão. Então, num relacionamento, é preciso ter diálogo, o outro precisa entender para saber por que você tá negando, né? Agora, tem algumas coisas que não dá para negar mesmo. Eu sempre falo isso para meus clientes. Tem coisas que não dá para negar, tem coisas que tem que ir, né? Num almoço na casa de alguém, quando é família, às vezes tem que ir mesmo, a gente tem que arcar com essas consequências. E no mercado de trabalho, né, na questão do trabalho, muitas vezes é o que causa, às vezes, o excesso de trabalho, um burnout, quando a pessoa não consegue negar, não consegue falar não. Você é que dá o limite para o outro. Então, quando a gente fala na questão das consequências, quer dizer, se faz parte do seu trabalho fazer aquilo, você precisa fazer. Mas se não faz parte do teu trabalho e a pessoa está te acumulando ou está pedindo coisas em cima da hora, é preciso dizer não, usando a assertividade, porque as pessoas vão te tratar do jeito que você deixa que elas te tratem. Se você pega toda hora o trabalho ali de cima da hora, toda hora pega um monte de coisa, eles vão continuar te dando aquele monte de trabalho. Eu sei que às vezes, assim, é claro que cada caso é um caso, eu tô falando de uma coisa generalizada, né, assim, a gente sempre analisa caso a caso. Mas geralmente acontece isso mesmo. Então, assim, anda junto as duas habilidades sociais, a assertividade e a habilidade de dizer não. Quando a gente trabalha, né, em treino de habilidades sociais, a gente trabalha as duas juntas. As duas são muito lindas, são primas irmãs, né? Elas estão sempre juntas. Espero que tenha ajudado, né? Tem muita coisa para falar da habilidade de dizer não, né? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, aí a gente responde, eu respondo assim mais precisamente. Bom, obrigada, tchau!